Fala galera, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu vou corrigir nessa videoaula com vocês a questão número 12 do nosso trabalho, que deverá ser entregue no dia 21 de agosto. Por que que eu escolhi essa questão? Porque com ela eu vou conseguir abordar vários assuntos que ainda estão em aberto nessa parte do nosso conteúdo, tá bom? Por isso que eu vou explicar um pouco mais demorado e de forma bem detalhada. Eu vou utilizar nesse exercício aqui a regra da seta, porque se vocês observarem, eu tenho mais que dois tubos, certo? Ó, eu tenho um tubo aqui, eu tenho outro tubo para cá, eu tenho outro tubo para cá. Esse exercício quer que a gente determine o valor da pressão no ponto A. A pressão que está ocorrendo, pessoal, aqui dentro, ó, nesse ponto aqui. É isso que a gente quer calcular. Depois eu vou converter isso aqui para quilograma força por centímetro quadrado, tá bom? Primeira coisa que é importante que você lembre é que toda vez que eu estiver subindo no tubo, eu vou colocar um sinal de negativo, porque quanto mais eu subo, menor se torna a minha pressão, lembra? Agora aqui, toda vez que eu desço, imagina uma piscina, você vai afundando, 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 afundando. Quanto mais fundo você vai na piscina, maior é a sua pressão. A gente combinou pela regra da seta que nós iremos colocar um sinal de positivo. Beleza, essa é a primeira coisa que eu quero que você decore. A segunda coisa da nossa receita aqui da regra da seta é que você precisa pegar o ponto aonde começa e chamar ele de início e aonde termina a tubulação chamar de término. Então aqui, ó, essa parte aqui onde está começando o nosso tubo, que é o nosso ponto A, eu vou chamar isso aqui de início. E aonde terminou o nosso tubo aqui, eu vou chamar de término. E seguindo a nossa receita do bolo, eu pedi para vocês colocarem aqui, ó, que o ponto da onde você começou, a pressão nele vai ser igual à pressão aqui no final, tá? É a nossa regrinha da seta aqui. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa que eu vou pedir para vocês não esquecerem é que quando esse tubo estiver aberto, ele tem pressão da atmosfera, mas me interessa apenas o valor da pressão interna dentro dele. E essa pressão é chamada de pressão manométrica. Então, toda vez, quando falar determine a pressão, ó, faltou aqui, ó, a pressão manométrica, você vai considerar a pressão da atmosfera igual a zero, tá? E aqui é P do início é igual a pressão do término, é que vai acabar no óleo, tá bom? Só consertei aqui. Muito bem, pessoal. Agora que a gente pegou essas três considerações, vamos começar aqui a nossa corrida. Imagina que a formiguinha está aqui no ponto A. O ponto A é uma tubulação lotada de água. Se é um tubo com água, ele tem uma pressão. Então eu tenho uma pressão existente no ponto A. Como eu tenho que dar a volta no tubo todo, observem comigo que eu vou subindo, ó. Eu estou subindo aqui uma coluna de água de 45 centímetros. Como eu coloquei seta para cima, eu subi, eu vou usar o sinal de negativo e eu vou subir uma coluna de água de 45 centímetros. Eu poderia, pessoal, muito bem, sem problema nenhum, subir aqui essa coluna de ar e depois descer essa coluna de ar. Mas eu vou estar subindo uma determinada quantidade, descendo a mesma quantidade, isso vai se anular. Por isso, eu disse para vocês que tem uma regrinha lá do Teorema de Stephan que permite que eu pule o meu tubo desde que ele esteja no mesmo nível e que a substância seja a mesma. E de fato, a substância é a mesma. Aqui em cima você tem ar e aqui você tem ar também. Então vamos pular o tubo. Quando eu pulo o tubo, o que eu encontro? Eu encontro uma substância que agora é o ar e eu vou descer. Então repara que eu desci agora, então a seta aqui é positiva. Uma coluna de ar, então eu tenho a pressão do ar no valor de 30 centímetros. Tá aqui.
Só que eu preciso chegar lá no final. Então vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Eu posso agora, pessoal, fazer esse movimento aqui. Vamos colocar uma outra cor aqui, ó, para vocês entenderem. Vou colocar o amarelo, ó. Eu vou descer aqui uma coluna agora de 15 centímetros de mercúrio. Lembra que se eu estou descendo, ela é positiva, tá? Eu não preciso descer até aqui o final e subir. Eu posso descer essa coluna e depois passar ela para cá, ó, sem problema nenhum. Eu venho e pulo do tubo, ó. Por que que eu posso pular esse tubo? Porque a substância é a mesma. Eu tenho mercúrio na parte de baixo, né, no tubo 2 e tenho mercúrio na parte de baixo no tubo 3. Então eu vou vir aqui, ó. E vamos colocar uma cor mais escura aqui, senão ela não vai nem aparecer. Por um laranja aqui. Eu vou descer, então é positivo, uma coluna de mercúrio de altura 15 centímetros. E agora, para fechar isso daqui, o que vai acontecer? Eu vou subir. Olha, se eu estou subindo, a minha pressão está diminuindo. Então eu vou subir aqui menos uma pressão do óleo de uma altura de 40 centímetros. E quando eu chego aqui em cima, eu encontro quem? Eu encontro o meu término, que no caso é a pressão da atmosfera. Mas nós combinamos que a pressão da atmosfera vai ser igual a zero. Certo? Pronto, pessoal. Tá tudo montado aqui. Agora eu vou abrir essas fórmulas aqui com vocês para a gente poder brincar um pouco com elas, ó. Vou copiar ela aqui. Vou pegar bastante espaço aqui para a gente poder colocar elas aqui. Vou colar elas aqui. E vou pegar também isso aqui, ó. Perfeito, ó. Muito bem, tá tudo aí. Como que eu abro? Primeiro, você precisa observar que a gente está querendo determinar o valor da pressão no ponto A. Então aqui você vai abaixar, você não precisa mexer. Depois, menos. O que é a pressão quando eu tenho uma altura? É o μgh. Então você vai vir aqui, μ da água, vezes a gravidade, vezes a altura dela. Tá? Depois, mais. O que é o μ do ar? O que é a pressão no ar? É o μ da substância ar vezes a gravidade vezes a altura do ar. Então, sempre o μgh. Aqui é a mesma coisa, ó. O μ do mercúrio vezes a gravidade vezes a nossa altura de mercúrio. Tá? μgh de novo. Agora, olha a quarta aqui, que é a nossa substância óleo. Então vai ficar o μ do óleo vezes a gravidade, que sempre vai ser 10, vezes a altura da minha coluna de óleo, tudo isso igual a zero. Como eu quero encontrar a pressão no ponto A, eu vou pôr P de A menos. Agora aqui, pessoal, eu preciso colocar a densidade da água. Quer ver? Era aqui que eu queria chegar com vocês. A densidade da água foi dada aqui pra gente, ó, 1000. 1000 quilos por metro cúbico. Repara que ela está em metros e ela está em quilo. E é assim que ela tem que ser colocada. Vamos colocar 1000. O valor da gravidade é 45 centímetros. O valor da gravidade é 10 e a altura é 45 centímetros. Então eu vou colocar o 10 aqui. Mas toma cuidado para você não me jogar os 45 centímetros. Eu preciso colocar em metros, tá? Isso dá 0,45. Mas é agora que vocês vão parar um pouco a aula e prestar atenção nessa teoria. Eu preciso da densidade do ar, pessoal. Só que eu não tenho a densidade do ar. O exercício me forneceu aqui do ar, ó. Eu vou até grifar isso para vocês, que isso é uma parte de matéria nova. Ele me deu o peso específico do ar, que é 15 newtons por metro cúbico. Então vamos perder um tempo na nossa aula e vamos ver qual é o valor da diferença entre densidade e peso específico. Tá? Densidade
e peso específico. Moçada, ó, fazendo um resumo para vocês, a densidade ela é representada por essa letra do alfabeto, que é o Mi. E o peso específico, ele é representado por essa letra aqui, que é o Gama. Tá? Então, é o seguinte, como que a gente vai decifrar? O que é densidade? Densidade, a gente já sabe que é a massa sobre o volume. E sabemos também que a unidade de medida da densidade é o quilo e do volume é o metro cúbico. Então, toda vez que vocês enxergarem quilo por metro cúbico, o exercício não precisa falar para vocês que se trata de uma densidade. Você apenas precisa saber que essa unidade já é a densidade do objeto. Agora, o que vocês ainda não aprenderam comigo, que eu estou explicando agora na aula, é o que é o peso específico, representado por essa letra aqui do alfabeto grego. Peso específico, pessoal, é peso sobre volume. Observem comigo qual que é a única diferença do peso específico para a densidade. Na densidade, eu tenho a massa sobre o volume. E no peso específico, eu tenho o peso sobre o volume. E agora, qual que é a nossa unidade do peso? A unidade do peso, qual que é? É o Newton. E a unidade do volume é o metro cúbico. Então, toda vez que vocês enxergarem Newton por metro cúbico, você tem o que eu chamo de peso específico. Uma outra unidade do peso específico, que a gente pode medir a força-peso também, é o quilograma-força, o kgf por metros cúbicos. Toda vez que você enxergar isso na sua frente, você também tem peso específico. Então, pessoal, quando ele colocou aqui que a densidade, ó, vamos colocar aqui embaixo para vocês entenderem, que o peso específico do ar é 15 newtons por metro cúbico, basta eu ver que isso aqui não é densidade porque está em newtons por metro cúbico, tá? E como que eu converto isso daqui, ó, para descobrir o valor da densidade? Pessoal, muito simples, ó, eu vou colocar uma fórmula, vocês vão parar a videoaula, vão anotar e ver se vocês entenderam essa fórmula. Eu acabei de definir na videoaula para vocês agora que densidade é a massa sobre o volume e peso específico é o peso sobre o volume. Mas o que é força-peso? Lembra da segunda lei de Newton? Força-peso é massa vezes aceleração. Ela poderia ser escrita com a letra F ou ela poderia ser feita desse jeito. Lembraram? Eu vou substituir aqui a minha força-peso por massa vezes gravidade, ó. Só substituir. E olha que lindo isso que aconteceu aqui. O que é massa dividido por volume? Massa dividido por volume é esse cara aqui, ó. A densidade. Então, eu posso escrever para vocês que peso específico é a densidade vezes a gravidade. Para quem ainda está começando a engatilhar agora e tem um pouco de dificuldade, pessoal, eu vou fazer agora aqui um resumo e vou pedir só para vocês decorarem isso aqui, tá bom? Que é a parte importante da nossa aula. Densidade, ela sempre tem unidade quilos por metro cúbico. Peso específico, ela pode aparecer na unidade Newton por metro cúbico ou ela pode aparecer nessa unidade que é o quilograma-força por metro cúbico, tá? Por quê? Porque a força eu posso medir em Newton ou eu posso medir em quilograma-força. E o principal de tudo que eu vou pedir para vocês guardarem aí no coração é isso aqui, ó, que peso específico é densidade vezes gravidade, tá? Então, é isso aqui, ó, que eu queria colocar de novo, de novidade, nessa videoaula para vocês, tá bom? Então, pessoal, para vocês poderem entender agora, foi dado aqui pra gente o peso específico do ar como 15 newtons por metro cúbico. E eu quero descobrir qual é o valor dessa densidade, tá?
Então eu vou apagar aqui, ó, se vocês já copiaram, se não pausa a videoaula um pouco. Vou pedir para vocês lembrarem da fórmula que peso específico é a densidade vezes a gravidade. Eu tenho aqui o peso específico como 15. Eu quero descobrir a densidade sabendo que a gravidade vale 10. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, isso daqui vai dar como resultado 1,5. E agora, quilos por metro cúbico. Pronto, tá? Era isso que eu precisava fazer com vocês. Então, a densidade do ar é 1,5. A gravidade é 10. E a altura do ar aqui é 30 centímetros, é 0,3 metros. Tá? Repara, pessoal, que eu estou trabalhando tudo em metros. Por quê? Porque a gravidade tem como unidade metros por segundo ao quadrado. Depois eu vou colocar aqui mais um sinal de positivo. Agora eu vou calcular aqui, ó, a densidade do mercúrio. Vamos ver o que ele deu aqui pra gente do mercúrio. Ah, ele já deu aqui, ó. A densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetros cúbico. Mas muito cuidado, não me coloque aqui 13,6. Por quê, professor? Porque, ó, densidade do mercúrio, ela é 13,6 gramas por centímetros cúbicos, mas eu preciso isso daqui em qual unidade? Quilos por metro cúbico. E para eu converter gramas por centímetros cúbicos para quilo por metro cúbico, eu preciso multiplicar o resultado por 1000, tá? Então, o que é multiplicar por 1000? Vezes 10 ao cubo. Depois, vezes a gravidade, que é 10, e vezes a nossa altura de mercúrio, que é aqui, ó, 15 centímetros, que é 0,15. Depois, menos, vamos lá, densidade do óleo. Opa, não deu a densidade do óleo. Olha o que o exercício nos deu de informação. O peso específico do óleo é de 8.000 newtons por metro cúbico. Então vamos anotar essa informação aqui também, ó. O peso específico do óleo é de 8.000 newtons por metro cúbico. Aí você vai lembrar agora há pouco, ó, o professor Júnior me explicou que peso específico é densidade vezes gravidade. Eu tenho que a densidade do óleo é 8.000. A densidade é o que eu quero descobrir e a gravidade é 10. Então basta eu dividir por 10 aqui, que eu vou descobrir como 800 quilos por metro cúbico. Pronto, já descobrimos a densidade do óleo. É só dividir por 10. 800 vezes 10, vezes a altura de óleo, pessoal, que é 40 centímetros, é 0,40. Tudo isso igual a 0. Agora a gente vai pegar e vai digitar tudo isso aqui na calculadora, ó. Tá? Vamos colocar aqui para mim, vamos fazer certinho aqui. Então vai ficar menos 1000 vezes 10 vezes 0,45. Depois eu tenho mais 1,5 vezes 10 vezes 0,3. Depois eu tenho mais 13,6 vezes 10 ao cubo vezes o 10 de novo. Eu poderia ter colocado 10 à quarta, tá? Só que essa videoaula eu estou fazendo bem mais devagar para vocês. Vezes 0,15. Depois, menos 800 vezes 10 vezes 0,40. Isso tudo aqui, ó, deu 12.704,5. Então vai ficar PA, olhar aqui, mais, né, porque ele deu positivo, 12.704, tá? 0,5 igual a 0. Vou passar o PA para lá, isso vai dar menos 12.704,5.
E qual unidade de medida que eu estou trabalhando aqui, nesse exemplo que eu dei para vocês? A unidade que a gente está brincando aqui, no caso, é o Newton por metro quadrado ou o Pascal, tá? Aí você deve estar se perguntando aí, nossa, professor, existe pressão negativa? Sim, pessoal. É toda a pressão que está abaixo do valor da pressão da atmosfera. Ela é menor do que a pressão. Então, essa pressão aqui dentro, ó, ela é menor do que a da atmosfera. É como se fosse uma pressão, um tubo subterrâneo na parte de baixo, tá bom? Só para vocês, por enquanto, ter uma noção do que significa esse resultado. Agora, pessoal, para eu fechar essa videoaula, ela não ficar muito extensa, porque ela já ficou extensa, eu vou converter isso daqui para essa unidade de medida que foi pedido, ó, quilograma-força por centímetro quadrado, tá bom? Primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é, você precisa escrever aqui, ó, vamos converter primeiro. Vou colocar aqui de vermelho, ó, apagar esse pedacinho aqui. Eu quero converter 12.704,5 Pascal, que é Newton por metro quadrado, em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, primeiro eu preciso pegar uma relação entre Newton e quilograma-força. Aí, se vocês esqueceram, pessoal, basta escrever lá no Google, tá? Quanto equivale o Newton em quilograma-força, tá? É importante porque vocês não precisam ficar decorando todas essas unidades aqui. Aí se você for olhar lá no Google, você vai conseguir perceber que 1 quilograma-força, ele vale aproximadamente 10 Newton. É 9,8, mas a gente aproxima para 10. O que eu tenho aqui é 12.704, ó, 0,5 newtons, eu quero descobrir quantos quilogramas força vale, porque eu estou querendo converter newton para kgf, ó. E aí a gente vai resolver essa conta aqui e você vai ver que vai dar como resultado 1.270,45 quilograma força, tá? É só dividir por 10. Então eu sei aqui já que vai ser em cima 1.270,45 kgf. Agora vamos converter metros quadrados para centímetro quadrado. Ó, o de cima eu converto com o de cima, o de baixo eu finjo que ele é 1, tá? Porque não altera nada eu dividir por 1 e converto para centímetros quadrados. Vamos revisar comigo como que eu faço essa conversão? Centímetros quadrado está aqui, decímetros quadrado está aqui, metros quadrado está aqui. São duas casas para trás. Então eu vou multiplicar por 10 a menos 2. Opa, desculpa. Metros quadrado para centímetro quadrado. São duas casas para frente. Então eu vou multiplicar por 10 a mais 2. E tudo isso daqui elevado ao quadrado dá 10 à quarta. Tá? Por que ao quadrado? Porque aqui é centímetros quadrado. Eu preciso elevar esse cara ao quadrado também. Pronto, você vai resolver essa conta aqui. E você vai encontrar como resultado a conversão aqui. Vai andar 4 casas para trás, porque dividir por 10 à quarta é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 4. É andar 4 casas para trás, ó. E seu resultado vai ser isso daqui. Quilograma-força por centímetros quadrado. Tá aí, pessoal. Sei que ficou um pouco demorada a aula, mas eu queria explicar isso aqui no passo a passo, porque tem muito conceito importante, tá bom? Tenta ver esse exercício e refaz ele sem olhar a videoaula. Um beijo no coração de todos vocês.